Fala galera, tá começando aqui mais um papo de bola, né? A gente vai falar aqui exclusivamente do CSA, do jogo de ontem, né? Hoje num tom e num clima meio que pesado e tal, a gente precisava se posicionar sobre o jogo. Pessoas me ligando, perguntando do vídeo, enfim, a gente vai gravar aqui, soltar a nossa opinião referente ao jogo, beleza? Mas tudo isso é após a vinheta. Sai daí não, é só 10 segundos, é rapidão, beleza? Vamos embora, cuida. E é isso aí, galera. Deixa um like, se inscreve no canal, ajuda demais, né? A gente que faz conteúdo aqui na plataforma. Mais uma vez agradecer aqui, a gente conseguiu bater a monetização, graças a vocês, né? Que assiste a gente aqui, que segue, que deixa um comentário positivo. Muito obrigado a todo mundo aí que fez e faz parte dessa história, beleza? Ontem eu precisei trabalhar. E eu não assisti o jogo. Eu confesso que eu não assisti o jogo. Nem fui pro Rei Pelé e nem assisti o jogo. Mas eu tava acompanhando no celular, né? Aquele placar lá do Globo. E, poxa, 3-2 CSA. E eu feliz, né? Eu digo, pô, o CSA ganhou e tal. Depois eu digo, eu acho que tava impedido. Foi anulado o gol. E acabou por empate. Mas aí até então, beleza. Eu ainda não tinha visto nada. Todo esse burburinho aí. Toda essa zoada. E eu também cheguei muito tarde, cheguei tipo umas 2, 3 horas da manhã ontem. E muito cansado, acabou que eu não vi nada. Quando foi hoje de manhã, fui ver os lances, fui ver os gols e tal. E eu me deparei com um alarme enorme na internet, Luiz. Falando aí de confronto da polícia com os torcedores. Falando do CSA em campo, que foi muito prejudicado pela arbitragem. Eu tava com algumas imagens aqui, não tô, eu vou até soltar algumas imagens aqui de um pouco desse tumulto, né, de ontem, e a gente vai conversando aqui, eu vou deixar passando as imagens. Tem uma imagem inclusive que é um conhecido meu, uma pessoa muito conhecida aí, que ele sai do banheiro e ele disse que foi humilhado, né, por um policial. Enfim, a gente vai conversar muito aí sobre esse tema. No mais, eu já vai aqui quase 3 minutos. Eu nem dei as boas-vindas aí, Luiz, mas muito boa tarde. Seja muito bem-vindo. Valeu, Rei. Boa tarde a tu, boa tarde a todo o pessoal que nos assiste. Estamos aqui para a gente comentar, né, passar a nossa visão, assim como você falou, desses lamentáveis episódios ontem em Maceió. Coisa triste, lamentável, muito lamentável, para aquilo que a gente sempre fala aqui no programa, para aquilo que nós precisamos para o futebol alagoano, está tudo fora do contexto, sinceramente, lamentável. Eu sou uma pessoa que eu tenho, graças a Deus, tenho tido a oportunidade, viajei pelo Brasil, em alguns cantos, como Ceará, Fortaleza, Bahia, Goiás, passei também Brasília, São Paulo. Eu tenho assim uma admiração muito grande pela força pública, pelo trabalho da força pública de Maceió, o policiamento de Maceió, na verdade. E ontem, sinceramente, me deixou assustado também os poderes públicos aqui em Maceió na questão de segurança, pelo fato da segurança não saber conter aí uma multidão de 8 mil, quase 9 mil pessoas aqui em Maceió. A gente vê no Rio de Janeiro torcida como o Flamengo, clássico no Rio de Janeiro, com capacidade e com atuações de pessoas de 60 a 64 mil pessoas. E funciona bem. Tem seus confrontos, seus problemas? Tem. Mas é o triplo de gente do que tem no estado de Pelé. Entre uma multidão de 8, 10 pessoas por aí, a polícia tem que trabalhar um pouquinho melhor para conter isso, porque a polícia está ali para dar sustentabilidade ao cidadão brasileiro que vai ao estádio assistir futebol. Não estou querendo com isso colocar a culpa em cima da polícia, muito pelo contrário. A culpa realmente é daquelas pessoas que não contribuem para que o espetáculo aconteça, certo? Mas quando a polícia tiver que intervir, a polícia tem que identificar, detectar primeiramente, identificar e tirar do estádio essas pessoas que não contribuem para isso. É não generalizar no fato completo, né? No
no geral, porque tem criança, tem senhoras, tem garotas por ali, certo? Que querem assistir o jogo e são pessoas de família, né? E às vezes a truculência do pessoal trabalhando assusta o povo. Foi uma noite terrível em Maceió. Não só no estádio Rebelé, nos arredores do estádio, dentro dos ônibus, certo? Dentro dos ônibus também, muito conflito, muita agonia. E é chato para um jogo tão decisivo, né? Um jogo tão grande, tão bom, coisa muito gostosa, salutar de se assistir, de repente termina com um episódio desse. E na verdade, Raí, tudo isso começa por uma inflamação da torcida em cima de uma arbitragem péssima, horrorosa, nojenta, porque o terceiro gol do CSA, sinceramente, é muito ridículo o juiz anular um gol daquele e o jogador até do Ituano também fazer do jogador normal, do jogador similar às coisas aqui no Brasil, certo? Mas uma arbitragem que não tem um VAR, um campeonato que não tem um VAR, certo? Um campeonato que a CBF menospreza, vai Série C, Série D por aí. Na verdade, a CBF ela só tem interesse no Campeonato Brasileiro da Série A, o restante para ela é coisa de quintal. Vai trabalhando assim aos poucos. Infelizmente, a torcida, o grande torcedor, aquela pessoa que gosta de ir para o estádio, paga. Por quê? Por meia dúzia de gente que não contribui e por um despreparo, às vezes, não de uma corporação inteira, mas às vezes de um policial ou outro que toma certo tipo de truculência. Lamentável. Que na verdade foi vários, Luiz. Um ou outro eu acho pouco. Foi coisa. Eu tenho o costume de dizer que é coisa para cinema, mas aí só se for um filme de terror. Só filme de terror, verdade. Se for para cinema, é um filme de terror. E daqueles, viu? E daqueles, sinceramente. Olha lá, talvez pule para sobreviver, essas coisas assim. Eu vou ler a nota aqui que o CSA, o perfil oficial do CSA soltou. Né? Nossa torcida é o nosso maior patrimônio. O Centro Esportivo Alagoano vem a público exigir que os acontecimentos de hoje no Estádio Repelé sejam apurados com maior rigor. O futebol é entretenimento e emoção sempre está em alta. O que se espera do apurado da segurança é o preparo necessário para uma situação como essa. Não é admissível que torcedores sejam agredidos no maior palco do nosso futebol. Que sejam identificados aqueles que exercem as suas atitudes, mas que sejam preservados e que não tenham relação com essa situação. Exigimos providências. Foi a nota oficial do CSA. Eu estava olhando vários comentários, na verdade, né? Mas um dos comentários, um torcedor dizia o seguinte, Luiz: levei meu sobrinho de 6 anos pela primeira vez ao estádio de futebol. E ele chorou muito, né? Em casa, disse à mãe que nunca mais ia num estádio de futebol, né? E o autor do comentário citou que o caminho inteiro, né, indo para casa, qualquer coisinha, ele ficava olhando para os lados, assustado, né? Uma criança de 6 anos. E até um dia desse eu levei minha filha, né? O Luiz teve, a gente foi junto, inclusive, né? A gente teve a oportunidade de entrar com os jogadores, a gente fez um vlog e tudo. E foi um dia muito bom, muito especial e a gente registrou. Vai ficar marcado com certeza na vida dela e na minha como pai. Agora, numa situação dessa aí, Luiz, que o cara comentou, vai ficar marcado de um jeito feio, de um jeito ruim. E o futebol não é isso, né, Luiz? Verdade, Raí. Veja só, Raí, eu trabalhei 27 anos da minha vida com segurança. Não segurança pública, segurança patrimonial. E segurança pessoal também. Eu tenho mais ou menos uma ideia daquilo do que é segurança. Eu, quando vou ao estado de Repelé, eu sempre vejo aquelas policiais femininas trabalhando junto dos policiais masculinos, assim, no meio da multidão. Ao meu modo de vista, a gente vê assim, é um risco até para a própria policial mulher, ela tá ali no meio da torcida, né? Porque a nossa Alagoas, a gente não coloca as pessoas de mais peso, de mais frente, digamos assim. O policial feminino, ela cuida daquela criançada, ela tá ali para cuidar, mas um pouquinho fora desse público, né? Desse público mais ardente, digamos assim, certo? Tem muitas falhas na segurança que a gente
precisa melhorar, mas já, como diz o ditado, já melhorar no quesito inteiro, tá entendendo? Uma criança de 6 anos, e um dia desse eu fui com Júlia, minha neta, assim como você acabou de falar, de 8 anos, certo? E a primeira vez que a gente leva uma criança no estado, a criança fica aterrorizada. É um trauma que talvez ela não queira nunca mais, assim, como você falou, nunca mais ir no estádio de futebol. Talvez que ela não queira nem torcer mais, nem por um CSA, por um CRB, por um ASA, por ninguém. Talvez ela não queira, ela queira excluir já desde pequena o sentido futebol, certo? Coisa que é muito lamentável e difícil falar, viu, Raí? Muito difícil falar, certo? Porque eu penso o seguinte, aquelas pessoas que vão, Raí, para não contribuir, é uma obrigação da força pública, assim, identificar, coibir e tirar do Estado. Daí eu dou de toda a razão ao trabalho da segurança, certo? Mas é medir também as consequências num canto onde tem tantas pessoas é em níveis diferentes, né? Criança, adulto, jovem, senhoras, assim como a gente falamos. Aí isso daí é uma falta de elaboração, de estudo já desde o começo. É aquela coisa, eu vou delegar as pessoas para irem para lá, a equipe vai ser essa. Pronto, falta isso, elaborar o estudo, gente. Para que não venha acontecer isso, não só com a torcida do CSA, não, com a torcida do CRB, com o nosso futebol alagoano. É isso que a gente estamos falando. Volto a frisar mais uma vez, aí. Eu acho é um policiamento em Maceió muito caprichado, para vista de muitos cantos que eu já andei. Eu acho muito interessante a força pública daqui de Maceió. Em termos de elegância, viatura, certo? Armamento, eu vejo um pessoal bem. O governo tem dado totais condições assim para se apresentarem bem. Mas falta, na verdade, às vezes, esse capricho psicológico, né? Esse capricho, essa tensão psicológica. Quem trabalha com segurança sabe disso. Tem que estar com a razão sempre ao seu lado, não pode perder a razão. Ô Luiz, não que a gente vá mudar o assunto, mas falando um pouquinho do jogo, você inclusive citou o terceiro gol, mas antes da gente destrinchar um pouquinho, faz uma análise, um resumo geral, e depois a gente sai colocando perguntas em intervalos, mas um resumo geral do jogo, como é que você enxergou o jogo, Luiz? Aí um jogo onde o CSA já entra pressionado por si só. Na verdade, o CSA já entra pressionado em campo por si só, certo? O primeiro tempo teve um pouco mais a bola no pé, certo? Teve o domínio, o controle da bola, mas sempre que perde a bola, a gente percebe um CSA aflito para fazer a marcação para voltar. Um volta, outro não volta. O CSA sai por ali propondo o jogo. Quando perde a bola, já é da semana, já foi da semana, já foi da dificuldade que se impôs dentro do CSA. O CSA sofre por si só. Mas foi um jogo onde o CSA conseguiu levar, tendo a posse da bola, e no segundo tempo o CSA consegue abrir o placar. Até aí no primeiro tempo tinha acontecido um gol para o CSA, mas impedimento claro, muito justo a marcação, a anulação do gol no primeiro tempo, impedimento claro. No segundo tempo, o CSA consegue abrir o placar e, infelizmente, o Biazos teve duas falhas clamorosas nos gols que o CSA tomou. O Igor Magalhães veio com a substituição, botou o Islam no banco e entrou com o Biazos. E, na verdade, eu esperaria que ele entrasse com o Islam, aquilo que a gente começava, e com o Biazos, certo? Ele entrou com o Betão. E o CSA, no segundo tempo, conseguiu fazer o gol de cabeça, e também sofreu dois gols de cabeça muito infantil, muito falha de marcação do sistema defensivo, certo? E o CSA depois conseguiu ainda, no apagar das luzes, conseguiu um empate com o Betão de cabeça. Uma bola muito bem lançada pelo Guilherme Cachoeira, e o Betão conseguiu empatar o jogo. E daí por diante, o CSA tinha mais 4 minutos e foi para cima e conseguiu virar o placar para 3-2. E um gol muito mal anulado, sinceramente, muito mal anulado. Um árbitro muito arrogante, os jogadores não queriam ouvir os jogadores.
os jogadores foram para cima dele para reclamar com ele, ele não queria ouvir, botava o peitão lá feito um pombo, tá entendendo? Para mostrar que é macho, desse juiz que é metido a macho, como diz o ditado, e anulou o gol do CSA, certo? E, portanto, o CSA empatou o jogo, ficou difícil, mas, na minha opinião, Raí, ainda é aquela coisa, onde a bambu é flecha. Difícil tá muito complicado para o CSA. Mas vamos esperar ainda no decorrer da partida aí, ver o que acontece agora contra a Ponte Preta no outro jogo e depois contra o Brusque, para no final de tudo ver o que vai acontecer. Mas é um CSA que sofre por si só, Raí. Eu tava vendo dois questionamentos aqui, Luiz. Nesse lance aí que ele anula o gol, né, do CSA, o Igor Bahia, ele tenta dar meio que um voleio, né, de lado. E não foi um voleio alto, foi na altura ali da cintura, um meio de jogador. E o, o jogador do Ituano, ele baixa muito a cabeça, né? Na altura do pé. Então ficou esse questionamento aí, né? Principalmente pelo árbitro dar um cartão amarelo. Porque ali ele não teve a intenção de uma falta. Digamos que foi falta. Ele não teve a intenção e nem bateu, cara, nem machucou. Tem essa questão do amarelo. Na tua opinião aí, esse amarelo aí, Luiz, fala um pouquinho desse amarelo. Esse amarelo o juiz deu, Raí, na verdade, ele deu logo, foi, já puxou o cartão amarelo, já aplicou para o jogador. Veja só, pelo regulamento geral de competição, assim, uma falta, uma falta, a chamada ali, ele deu a falta, ele deu uma jogada perigosa dentro da área da seguinte forma: uma jogada perigosa da cintura do jogador para cima é falta, é uma jogada perigosa. Mas na própria hora que está no meio do jogador, cintura para baixo, o jogador abaixa a cabeça. Ele abaixa a cabeça demais e tanto é que o Igor Bahia não chega a tocar nele. Tudo aquilo daquele jogador ali foi só um cenário, só insinuação para conseguir o que ludibriar ali a arbitragem conseguiu, na verdade conseguiu. Talvez que se tivesse o VAR em campo, talvez se tivesse o VAR e fosse uma equipe de VAR competente, não como esses que estavam em campo trabalhando ontem, se fosse uma equipe competente, talvez revisasse o gol, certo? E iria validar o gol do CSA. Mas, infelizmente, não tem aquilo que a gente falou, a CBF CBF está nem aí para os campeonatos fora da Série A. CBF, sinceramente, ela está preocupada com aquilo que Ganhar possa dinheiro, né, ter, Luiz? aquilo que possa fluir melhor para ela. CBF, a gente não se engana, não. Não se engana. Eu não me engano com a CBF. Outra coisa, Luiz, que eu ia perguntar também, né? Não sei se você enxergou dessa forma aí, desse jeito também, mas a luta dentro de campo dos jogadores, a entrega, eu senti que o CSA meio que se entregou um pouquinho mais. Eu não sei se foi o fator da volta do Igor, né, ao comando do CSA. Tu ficou com essa impressão, Luiz, também? Desenvolveu um pouquinho melhor em campo, teve um pouquinho mais de raça, digamos assim, né? Raça, coragem, certo? Ainda tem alguns jogadores ainda muito fora de posicionamento. Ele ontem entrou com o Ciel e com o Thiago Marques de começo, que eu achei um risco ele entrar daquela forma ali com dois centroavantes, um fazendo a linha e outro centralizado. Mas, de certa forma, o time influiu bem aí, certo? E o problema do CSA está dentro do próprio CSA. É o próprio CSA que vai resolver essa situação. Calma, calma. Aquilo que a gente falou, uma concentração leve. A concentração do CSA talvez esteja muito pesada, muito. Temos que ganhar, temos que fazer isso. Não, é uma concentração leve, gente. Deixar o jogo fluir normal. O jogo é alegria, futebol tem que ser alegre dentro de campo. Aquele futebol malandro, safado, assim como o Raí diz, sabe, Raí? Quando a gente vê um gol bem bonito, a gente diz: "Eita, que gol bonito, que gol safado." Bem assim, está faltando o CSA fazer dentro de campo esse futebol bacana, esse futebol que não se pressione, por si só não se pressione, deixa o jogo fluir. Mas o CSA deu uma melhoradinha. Vamos agora para o meio de semana, virando a chave pela Copa do Nordeste, ver como o CSA desenvolve. Mas ainda
Vamos lá, Raí, vamos lá. Futebol é assim, né? Esperar para ver aí o que a CBF vai depois aprontar para cima do CSA. Talvez portões fechados, vamos ver até onde, né? Talvez até no campeonato do ano que vem. Vamos esperar para ver. Como você citou aí, o próximo jogo do CSA é contra o Confiança, também no Rei Pelé. Quarta-feira, dia 20, às 21h30. E ver como é que vai ficar, né, Luiz? Depois dessa questão toda aí entre polícia e torcedor, essas cenas lamentáveis, provavelmente a gente nem tenha um bom público, né? O pessoal deve estar meio que assustado num jogo tão importante, né? Numa semifinal de Copa do Nordeste. Verdade, Raí. Olhando por esse lado, né? Mas a turma é como diz o ditado, passou, o susto foi grande. Não vou dizer que isso daí tem que é águas passadas, não, não é, não é. Mais uma vez, vamos voltar a dizer, as nossas forças de segurança têm que trabalhar um pouquinho melhor em defesa do cidadão, certo? E coibir realmente aqueles que não querem contribuir no Estado, isso daí não está certo, certo? Infelizmente, Alagoas virou notícia nacional, certo? Em cima, primeiro para começar dentro de campo pelo CSA que não desenvolve, não vamos também passar pano, o CSA não consegue contribuir também, certo? A gente essa semana falava no torcedor, não é, Raí? No torcedor que às vezes fica magoado, assim como tem um diretor, tem também um torcedor que muitas vezes não é valorizado, certo? Eu esperar também algum posicionamento da Federação Alagoana de Futebol, que até o momento a gente não escuta a federação falar nada. Se É, entra com a petição na CBF, se reclama alguma coisa, essa arbitragem que vem para Maceió apitar tanto o CSA como o CRB, como o ASA, eu não vejo, não escuto nada da Federação Alagoana de Futebol, certo? Sinceramente. Então, a diretoria do CSA se posicionar aí para cobrar da segurança pública. E a segurança pública, sinceramente, e o policiamento em Maceió é um bom policiamento. Precisa ser um pouquinho mais caprichoso para não perder a razão. A segurança pública não pode perder a razão. E muitas vezes estão trabalhando assim, tirando a razão de si para dar para aqueles que querem badernar. Não pode, tem que saber trabalhar. pois é, gente. Luiz, esse vídeo é meio que a gente se posicionar. Eu fiquei pasmo, cara, né? Eu não esperava, né? Em pleno sábado, né? Um jogo atípico e repercutir tanto. E a gente precisava gravar aqui esse vídeo, dar o nosso posicionamento. Já adianta aqui que não foi legal, o torcedor merece respeito, né? Espero que a diretoria do CSA se posicione mais, né? É só tomar uma nota, mas isso é muito pouco, pô. A Miriam precisa se reunir com pessoas competentes, né? Que eu não sei nem quem é, mas precisa se reunir com alguém, procurar alguma forma, né? De inibir esses acontecimentos aí. Enfim, o torcedor ele paga para estar ali e ele merece o respeito devido. Como a Miriam falou, a Miriam não, né? O perfil oficial do CSA, a torcida é o maior patrimônio do clube e merece sim um cuidado, um carinho a mais. Luiz, quer deixar algum recado aí? Porra, aí assim, né? A gente lamentar, mais uma vez, lamentar todo o ocorrido, certo? Mas eu espero que isso passe. E passe de uma forma para não acontecer mais. Nem pelo lado azul, nem pelo lado vermelho, nem pelo lado alvinegro, por lado nenhum, nenhum. Nem aqui em Maceió, nem no interior de nossa Alagoas, em canto nenhum, tá certo? Vamos apurar, trabalhar melhor, certo? E estamos aí, tocar a bola, né? O Papo de Bola agradece aqui por a participação de todo mundo. E lembrando, Raí, se o pessoal puder nos ajudar, deixando aí um comentário para a gente, para fortalecer o canal, deixar um like, se inscrever, quem está assistindo ainda que não é inscrito, dá esse moral aí, essa ajuda aí para a gente, nós estamos aqui na melhor forma possível, né? Para a gente falar daquilo que a gente gosta de falar do futebol. Nós estamos aqui para trazer informações, não somos repórter, por isso que nós não trazemos notícias, somos trabalhando com a plataforma do YouTube, trazendo informações para as pessoas que gostam de assistir futebol, viu? Aí somos pessoas simples que estamos aí. Essa é a nossa visão, a visão do Papo de Bola. Um abraço para todo mundo. Beleza, a gente, na verdade, aqui a gente traz a nossa opinião e, como já diz, né? A nossa opinião. Às vezes a gente
certo ou errado, mas é a nossa opinião, como é que a gente vê, como é que a gente enxerga, né? Mas no mais é isso. Luiz, obrigado, viu? Valeu. Galera, deixa um like, se inscreve no canal, beleza? Ajuda demais, a gente tem uma opção aqui de membros. Rapidinho, anda a gente terminar o vídeo. Seja membro, cara, participa aqui. Já pensou? Eu dei minha opinião, o Luiz deu a dele. Imagina você também tá aqui dando a sua opinião, que seria bacana, né? A gente tem um modelo podcast, vai, não vai, a gente tá trazendo, né? Alguém influenciador, ex-jogadores. A gente já vem em contato aí com outras pessoas para dar mais ênfase, né, na questão do podcast. E você que é membro do canal pode participar com a gente, beleza? Então seja membro, cara. A gente vai sempre estar trazendo aqui um membro também, beleza? Queria agradecer aqui os nossos patrocinadores, a JM Telecom, né, que meu amigo Jonathan toma aqui conta da internet topada, Luiz. Mais de 700 mega é coisa para cinema, bom de verdade. Eu tinha um problema, eu pagava a internet e o Jonathan acreditou aqui no projeto, né, deu o braço a torcer aqui, nos ajudou demais. Então fica aqui o meu agradecimento ao Marquinho da Refrigeração, tem me ajudado bastante aqui, questão do ar-condicionado, questão de frigobar, tudo que gela aqui no estúdio. É a Refrigeração, tá vindo aí com uma nova sede em Rio Largo, e ao Anderson Info, né, que toma conta aqui dos equipamentos. Tem um microfone, tem câmera, o PC é gamer, tem todo um aparato, beleza? Então tem que ser realmente alguém que sabe o que tá fazendo, e o Anderson nunca me deixa na mão, cara. Ele ligou, se ele não puder vir, ele resolve de onde ele tá. O cara é bom de verdade. Muito obrigado, lembrando que tá na descrição do vídeo o contato de todos eles. Se for aderir a alguma prestação de serviço, diz que foi através do Papo de Bola. Beleza? Galera, um forte abraço. Tamo junto. Até a próxima. Valeu.